Estamos começando mais um programa no Nossos Pesquisadores. E o programa de hoje é com o professor Vanderlei Baiato, que vai nos contar um pouco mais sobre sua carreira, seus projetos, suas vontades. Professor, o senhor imaginava um dia que estaria coordenando, organizando e planejando todos esses projetos que hoje você faz parte? Não, certamente não. Imagine se eu tivesse programado isso, nada teria dado certo. Eu acho que a ciência tem essa vertente de evolução, né? E a natureza nos ensina isso. A gente não pode programar determinadas coisas, a gente tem que perseguir determinados objetivos. Eu sou um daqueles que todo dia eu procuro saber qual que é o meu objetivo verdadeiro. Verdade verdadeira. Aqui, sabe aquele objetivo que você vive por ele, morre por ele? Eu estou todo dia procurando ele. E aí você vai, na verdade, deixando um caminho de coisas, né? Obviamente nada sozinho, sempre com um volume enorme de pessoas que contribuem, que acreditam naquelas ideias, que compartilham aquelas ideias e vêm. Mas não adianta a gente programar de longo prazo tudo. Só algumas coisas têm que ser programadas de longo prazo e mesmo assim, para atingi-la, você vai ver que você faz um monte de coisa de curto prazo que não eram programadas. Então, ainda bem que eu não programei. Eu sempre achei que ia ser relojeiro, que ia ser sapateiro, que ia ser cromeador como meu pai. Claro que eu sempre fui apaixonado pela ciência, né? Então, eu me imaginava um cientista, mas só. Além de cientista, hoje o senhor é professor, coordena e principalmente orienta. E muitos dos seus alunos percebem essa paixão pela ciência e acaba te seguindo, acaba indo atrás dos seus projetos e até às vezes dos seus devaneios de saber, olha, eu quero aquilo, e você acaba conseguindo. Como que é isso, fazer com que um aluno seu de uma graduação, de uma pós-graduação, se vê e falar, nossa, eu quero ser igual o professor? Bom, eu não sei se eles devem ser igual a mim, mas eles devem perceber exatamente essa filosofia da gente procurar aquilo que ninguém quis procurar, não é? Aí eu lembro sempre quando eu dou seminários e tal, o problema da utopia, né? A utopia é o inatingível, mas é a única coisa que faz as pessoas caminharem muito rapidamente. Então é assim, nós somos todos utópicos. A gente procura o inatingível, mas nessa busca do inatingível, a gente acaba realmente alcançando tudo aquilo que a gente achava que não era atingível, mas era. E eu tento transmitir aos meus estudantes o valor do trabalho, olhar a ciência como uma profissão, olhar a relevância da ciência. A gente faz ciência para avançar o conhecimento, mas temos que sempre que possível utilizar os resultados, utilizar o nosso conhecimento em benefício, seja da sociedade brasileira resolvendo problemas, seja da economia avançando, seja social, criando postos de trabalho e tudo isso. Então é assim, a gente tem que otimizar o uso do conhecimento que a gente próprio gera para o benefício de todos aqueles que estão aguardando o retorno do seu investimento numa instituição pública como é a Universidade de São Paulo. A gente leigo que não tem essa visão do cientista, às vezes a gente esquece que precisa de alguém para criar um equipamento, para fazer um contato na NASA, para melhorar a vida da população. E a gente acaba não percebendo isso, porque, olha, ele estudou, ele foi lá, foi correr atrás, a gente entra na loja, compra equipamento e pensa, nossa, vai salvar e vai melhorar o meu dia a dia, vai melhorar a minha vida. Como que é saber que o seu estudo fez parte daquela melhoria de vida, atrás daquele equipamento que ficou anos, 5, 6, 7 anos sendo estudado e hoje pode estar na casa do cidadão, ou pode estar numa clínica, ou pode estar no hospital? Olha, essa é a minha rotina de vida, né? Desde o início eu sempre tentei dar relevância àquilo que eu fazia, àquilo que a gente conquistava. Então, cada vez que eu vejo uma ideia que se transformou em uma tese, que se transformou num produto que vem aliviar determinadas tensões existentes, seja na área da saúde, educação ou tecnologia, claro, é um prazer muito grande, porque você fala, pô, finalmente eu pude contribuir. Normalmente o caminho, como você disse, é um caminho longo. A gente tem ideias que às vezes a gente persegue a vida inteira para torná-las relevantes, para provar que elas tem princípio e para provar a sua utilidade. O que não pode é desistir.
né? Em ciência é assim, a gente pode imaginar uma floresta onde todos os cientistas são macacos e todos pulando de cipó em cipó, mas o cipó começa a ficar quente. E realmente são aqueles que serão bem-sucedidos, são aqueles que aprendem a dominar essa situação de estresse. São aqueles que seguram o cipó quando todos os outros já largaram. E isso tem sido realmente a constante. E essas coisas a gente procura transmitir para os alunos, porque nós temos que produzir pessoas que cada vez são melhores do que a gente em todos os sentidos. A questão de estar numa cidade de interior, isso é relevante, acredito, porque normalmente fala-se em São Paulo, em Rio, no Sul, grandes polos, grandes faculdades. E a gente percebe que São Carlos realmente é um polo de doutores, é um polo de estudantes. E como que é saber que do interior você consegue ir para a Europa, consegue ir para a Alemanha, levar os seus alunos, levar o seu estudo e aquilo que você contribuiu? Eu acho que hoje em dia a concepção de cidade pequena e cidade grande já acabou. A cidade grande pode ser grande em problemas e a cidade pequena pode ser grande em feitos. Não é isso? A cidade grande pode ser pequena em soluções e a cidade pequena pode ser grande em determinação, em perspectiva. Então, o conceito de cidade relevante, a relevância de uma comunidade que vive numa cidade, não depende mais do seu tamanho, depende da determinação e da atividade das pessoas. Algumas cidades brasileiras que você chamou como grandes, eu considero como pequenas. Elas são pequenas nas aspirações da nação. O fato de você ter muito empregado, todos eles mal pagos, todos eles mal servidos de transporte, todos eles mal servidos de saúde, não me parece ser uma cidade grande. Agora, uma cidade que tem pouca população, mas que oferece grandes serviços, que as pessoas têm transporte digno, lazer, saúde, educação, me parece uma cidade grande. Então você vê, o conceito de grande e pequeno já mudou. Não é? Nós não estamos falando mais em densidade demográfica, nós estamos falando em feitos, nós estamos falando em relevância para a nação. E nesse aspecto podemos redefinir totalmente o cenário das cidades pequenas e as cidades grandes. E a cidade como São Carlos é uma cidade grande, né? Não porque eu sou são carlense, aliás, talvez não são tantos cientistas que estão aqui atuando que são realmente nascidos na maternidade de São Carlos, ou de parteira, como era de antigamente. Mas eu sou, e eu realmente vejo as cidades são, independente de governo, independente de qualquer coisa, eu vejo grandes aspirações para a cidade de São Carlos. Então, no meu conceito, todo mundo sabe disso, né? Que eu realmente não desconsidero as outras, mas elevo a cidade de São Carlos pelo que ela realmente é, pelo esforço que ela faz, pelo respeito que ela tem, e pelo pioneirismo que ela implantou em muitas coisas relacionadas com ciência e tecnologia. O programa vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.